Fala, notáveis, sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje eu estou aqui com a família Guimarães, Franciele Guimarães e Valdemar Guimarães. É verdade. A gente tá falando que aqui a gente é pet friendly, né? É. Qualquer um que tiver cachorro pode trazer aqui, que é bem-vindo. Da próxima vez a gente traz o Lebrão. Como é que estão? Mas não é só o Lebral. É... O Lebrão. E Tem o Jules e tem a Caia Paloma, né? Mas a nossa família já foi bem maior do que essa. E os cachorros eles vão deixando esse planetinha, porque na verdade, por felicidade ou não, eles vivem muito pouco, né? Eles vivem muito pouco. E o tempo que eles permanecem conosco é sempre um grande aprendizado para nós. Então eu gosto muito de convívio com os animais, porque eles nos ensinam coisas como respeito, honestidade, eles nos ensinam coisas muito boas. Então aqui, ó, esse aqui é o Lebrão, Approve by Lebrão Guimarães. Olha aqui, ó, tem mais. O que ele aprova normalmente? Tem a Caia Paloma. Caia Paloma. E o que eles aprovam normalmente? E é o Jules. A comida? A ração? Comida. Olha o Jules. Eles aprovam principalmente o carinho que nos dão e que nós damos para ele. É uma troca contínua de boas energias, né? né? Cachorro. E se todos pudessem aprender um pouco mais com os cachorros, teríamos um mundo melhor. Tenho duas, uma bem vira-latinha, uma meio vira-lata, porque ela tem raça, mas a gente pegou de um canil que estava descartando ela. E o carinho do cachorro é sensacional, né? A amizade. Em casa né? sempre tem cachorro. Vocês moram em Balneário Camboriú, né? Aí eu moro lá há 16 anos, a Franciele. Franciele, vou falar um pouco de você, Fran. Olha aqui, eu tenho o seu currículo aqui. Você é graduado em Educação Física pela Uniavan, em Santa Catarina, pós-graduado em Biomecânica do Movimento pela Unip, São Paulo. Você estudou em São Paulo ou era EAD? A pós-graduação foi até Balneário. Ah, tá, foi até Balneário. Montou Legal. um polo lá. Legal. E já vem há muitos anos aí trabalhando como personal, mais de 12 anos, e principalmente com o público feminino, até por isso que você é uma das nossas professoras também da pós-graduação em Saúde da Mulher, na disciplina de membros inferiores, né? Biomecânica e hipertrofia, hipertrofia de membros inferiores. Esse bodybuilding fala sobre os métodos e técnicas utilizados. A gente fala sobre isso também, né? Uhum. Quando vocês falam de métodos e técnicas, eu entendo, né, que vocês consideram duas coisas diferentes, não é isso? Sim. E explica pra gente então, porque normalmente a gente acaba usando a palavra métodos, mas eu sei que vocês têm uma terminologia diferente para essas duas. Uma terminologia diferente. Eu acho que é uma questão conceitual e muitas vezes você menciona um conceito A que não coincide com um conceito B. No final das contas, o que importa é o resultado, não é mesmo? Agora, o problema começa a acontecer quando, por exemplo, você pergunta para um professor de sala ou para um estudante de educação física que metodologia que ele utiliza em seu trabalho ao prescrever um programa de treinamento. E ele me diz coisas como cargas progressivas. Só que cargas progressivas não consegue abordar todo o instrumental que se utiliza para reger um programa de treinamento. Assim sendo, para nós torna-se claro e, digamos, didático imaginar que o método é um conjunto de técnicas. Então, você soma diversas técnicas, aí você pode dar um vislumbre do que uma metodologia é. Porque, na verdade, dentro da nossa metodologia, você tem esses instrumentos diversos para alcançar um objetivo. Então, ela tem que ter um início, um meio e uma finalidade. Para que você está treinando? Onde você quer chegar? A partir daí, você vai selecionando as diversas técnicas para você compor o que é a complexidade do treinamento. Então, muitas pessoas confundem técnica
por exemplo, com os antigos, organizados e bem instituídos ao redor do mundo, métodos ou o sistema de treinamento ou Weider Training Principles, ou seja, são os princípios de treinamento de Joe Weider. O Joe Weider é o cara, é o sujeito, ele não inventou a musculação, mas ele instituiu uma federação, que é a principal, e ele organizou o bodybuilding, que era algo disperso, não tinha exatamente uma organização compreensível. Então ele criou os princípios de treinamento. Então algumas pessoas acreditam que cada um daqueles princípios é um método, quando na verdade existe o método de Joe Weider, né, que é composto pelos seus princípios. Que inclui vários princípios e técnicas. Os princípios são as técnicas. Os princípios são as técnicas, porque ela envolve desde periodização até drop sets, por exemplo. Inclusive a nomenclatura utilizada é uma nomenclatura utilizada no mundo inteiro e cunhada ou organizada por Joe Weider. Então ele organizou. Na nossa metodologia nós deixamos bem claro que nós utilizamos a nomenclatura cunhada por Weider na década de 60. Incluímos também os princípios do treinamento esportivo, que não coincidem, mas eles se somam aos princípios de Joe Weider, que são diversos princípios. E o nome da metodologia de vocês é MT, né? MIT. Método Intensidade Total. E dentro do método Intensidade Total, vocês preconizam quais princípios? Tem uma ordem ou são alguns princípios? Como que vocês organizaram isso? Os princípios básicos do método de intensidade total são, em primeiro lugar, a compreensão de alguns elementos da física para que você possa controlar o seu treino. Ou seja, a física gravitacional, o que inclui o controle da aceleração do movimento, tanto a aceleração positiva como a aceleração negativa ou movimento retardado. Então, o primeiro ponto em que eu observei como essencial foi justamente a falta de compreensão da física do colegial aplicada à musculação. Eu observei isso já há décadas atrás, também beneficiado pela formação que eu tenho em engenharia, que não é uma coisa muito complexa assim também não. Aí o primeiro ponto que eu observei... Que é, Valdemar? Eu fiz a faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo. Tá? Mas quando eu cheguei lá, eu já entrei no 5º período, porque eu já havia eliminado todas as disciplinas do ciclo básico que eu fiz na Academia Militar, em Agulhas Negras. Né? Pois bem, compreendido esse fator, eu consegui colocar 3 nomenclaturas para que você consiga aplicar os fatores de intensidade no seu treino. Ou seja, da física nós compreendemos a intensidade, que aliás é muito mal compreendido até hoje, muito embora essa defasagem já tenha diminuído bastante. Eu coloquei os conceitos de trabalho submáximo, de falha e falha total, distinguindo a falha da falha total. Normalmente nos trabalhos científicos se fala failure, falha. Só que nós temos a falha da fase concêntrica e a falha da fase excêntrica do movimento. Observei que boa parte das pessoas atletas não experimentam a falha da fase negativa do movimento. Por isso eu criei a nomenclatura de falha total. Outro pilar fundamental da nossa metodologia, além da utilização da aceleração compensatória e dessa nomenclatura, nós trabalhamos a maior parte do volume dos treinos em grande amplitude. Observando que diversos atletas, inclusive de outras modalidades que se utilizam na musculação para o treinamento, realizavam movimentos parciais
Observando a necessidade de realizar movimentos em maior amplitude para envolver todo o ventre muscular, nós preconizamos a maior parte do volume do treino em grande amplitude, mas também realizamos movimentos isométricos e repetições parciais também, dependendo do caso e da necessidade do atleta. Outro fator importante para nós é desligar o contador matemático. Nós não utilizamos números, nem para séries, nem para repetições e nem para contar tempo de descanso com um cronômetro na mão. Porque nós consideramos que resgatar um pouco mais os nossos instintos naturais é muito benéfico, não só para o treino, mas como para o nosso dia a dia também. Resgatar um pouco do ser humano que existe em nós. E outro fator fundamental, para o qual eu até dediquei um livro em especial, é o fator relacionado ao foco, à concentração daquilo que se faz. É por isso que eu lancei o livro Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. Então esses são os pilares principais da nossa metodologia, que compõem uma maneira organizada, a fim de que você saiba para onde você está indo. Porque muitas vezes a pessoa fica perdida entre uma técnica e outra, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra. A nossa metodologia está em aberta, ela não é engessada, ela vai incorporando técnicas novas, mas pelo menos nós temos um norte para onde seguir, envolvendo fatores que nós consideramos assim primordiais para que você tenha resultado. E aí, Fran, eu sei que você acabou de lançar também um livro da técnica, do MIT, específico para mulheres. Estou certo disso? Fala o nome do seu livro mais novo aí pra gente. O livro Fecha a Cara e Treina, Mulheres em Ação, ele é uma continuidade de uma coleção que o Valdemar tem, que se chama Fecha a Cara e Treina. E aí ele me deu a missão de escrever para o mundo das mulheres. Então são perguntas e respostas relacionadas ao treino, né? E aí relacionado ao mundo das mulheres, relacionado à nutrição. Aí eu chamei a nutricionista Cláudia Dengo para responder as perguntas, né? As dúvidas das meninas, das diversas seguidoras que a gente tem. E também da ginecologista e obstetra Ana Comim. Então ela responde questões das mulheres, como utilizar anticoncepcional ou não, o anticoncepcional ele vai atrapalhar o treino, o rendimento do treino, então ela acaba abrangindo esses dois aspectos. A ginecologia também é voltado ao alto rendimento ou à performance, né? Legal. São então é um livro mais para o público final, não é, ou ele também, quem tem comprado mais ele? O profissional de educação física, porque obviamente o profissional de educação física também precisa dominar esses temas, né? São dúvidas frequentes das próprias alunas deles. Sim, sim. Ou mais o público, quando eu falo público final, né? Ou de repente o público que consome o personal training, né? As mulheres, enfim. Eu foquei em escrever para os dois públicos, né? Para o público personal trainer, né? Para os nossos treinadores, mas também para as pessoas que se interessam por treinamento, nutrição e a parte ginecológica. Eu dei para minha mãe ler e pensei, se a minha mãe conseguir entender, então acho que todo mundo consegue entender. E também dei para outros colegas de profissão e todos acharam, não, isso aqui ficou bacana, né? Ficou entendível, enfim. Eu tentei, ou consegui, escrever para os dois públicos. Quantos livros são no total que vocês têm? Somando esse agora feminino? Eu sou ruim de número, mas acho que é um total de 29. 29? 29 livros. Somando também agora. Somando o meu. O Fecha a Cara e Treina para mulheres. Mulheres em Ação. 29. E onde é que vocês vendem esses 29 livros? Já vamos aproveitar aqui para quem quiser conhecer. No site www.valdemarguimarães.com.br. Mas não são os 29 que estão disponíveis? Não. Foram descontinuados. Os primeiros foram editados e publicados pela Forte Editora, né? Inclusive o primeiro, o Anabolismo Total. E daí em diante eu fui tendo propostas de fazer outros trabalhos, né? E aí continuou, a gente acaba gostando de escrever, não é mesmo? Você também gosta de escrever. Eu gosto de escrever. A gente, mas para mim escrever é muito mais um momento assim que
eu preciso estar mais tranquilo para escrever. Eu não consigo assim no dia a É dia. uma loucura. Então eu negocio aqui com o Rafael. Uhum. Eu chego para ele e falo assim, cara, essa semana eu acho que eu vou escrever. Uhum. E aí ele fala, porque daí às vezes eu passo uma semana inteira ali, eu consigo escrever, sei lá, 100 páginas. Sim. E aí eu me desligo aqui um pouco da Personal Trainer Academy, senão a Sim. gente fica respondendo muita mensagem, sabe, vai e volta. Eu gosto de acordar bem, de sentar, tomar um café e começar a escrever. Esse é o meu ritmo, pelo menos para mim é assim. Como é que é para vocês? Olha, não se difere muito. E no passado, quando eu tinha que escrever alguma coisa e existia muita movimentação e eu não tinha muito tempo, então eu comecei a escrever de noite e de madrugada, porque não tinha ninguém para tocar o telefone, ou tocar a campanha da casa, ou vender vassoura, coisa desse tipo. Então eu me habituei a ter uma vida bastante noturna, também em função dessa necessidade de ter um pouco mais de sossego, né? Foi mais ou menos por aí. O meu livro eu escrevi durante a madrugada. Madrugada. Entre 10, eu começava a escrever às 10 e terminava umas 3, 4 horas. E foi a pedido também de uma editora, então eu tinha prazo para entregar, fui deixando chegar perto, verdade? Então o livro Biomecânica aplicada ao exercício físico. E aí eu fui deixando, quando eu vi eu tinha pouco tempo. Eu falei, cara, vou ter que ficar aqui. E de madrugada, né, você não tem mais aquele... Fica tranquilo, né? Tem um material aí a acabar. Aliás, 2 livros começados para reorganizá-los. Eu estava pensando no começo do ano ir para a Inglaterra, onde eu morei tanto tempo. Ficar na casa de um grande amigo, que a Franciele inclusive conheceu lá na Inglaterra. E o projeto era para que eu estivesse lá agora. Mas só que, infelizmente, o John, ele faleceu. É um senhor de idade, né? Foi hospitalizado com uma dor abdominal, pegou um Covid e, infelizmente, ele faleceu. E é uma casa onde eu morei no início da minha vida na Inglaterra e criou-se ali uma amizade muito grande. Eu tinha o John como se fosse um segundo pai para mim. E o projeto foi adiado, pelo menos por algum tempo. Pena. Mas eu ia para lá justamente para ter aquele sossego. E para escrever um novo livro? Para terminar um livro que já está começado. Quer falar o tema aí ou é Fecha a cara e pensa. E você, Fran, tem alguma pretensão de escrever mais alguma coisa? Como é que tá? Eu escrevi o meu livro às 4 da manhã. Então, ao invés de varar à noite, eu acordava muito mais cedo para ter aqueles momentos ali, umas 4 horinhas por dia para escrever, reorganizar, ir atrás de estudo científico para engrossar mais o livro. Então, eu gosto da parte da manhã. Eu sou mais produtiva de manhã. Acredito que se fosse varar à noite, eu não ia conseguir. Eu estudei no meu mestrado, inclusive, cronobiologia. Nossa. E o meu organismo, ele é vespertino. Ele começou a ser não tão vespertino. Antigamente ele era muito vespertino. Eu gostava de treinar 9 horas da noite, 10 horas da noite. Era o horário que eu estava começando o meu treino. Sim. Mas hoje eu acho que eu prefiro também, né? Normalmente acontece isso, né? A criança, ela tem os período mais matutino em evidência. Sim. Aí quando vai chegando na adolescência, eles voltam a ser mais vespertinos, gostam de jogar videogame até a noite, acordar até mais tarde. E aí, quando o tempo vai passando, normalmente você retorna, né? Você volta a ser um pouco mais matutino. Eu acho que está acontecendo isso comigo. Eu acho que o ciclo circadiano é mais saudável. Mais ou menos, eu também acho, né? Mais saudável. Agora, vamos falar de treinamento aqui, né? A gente falou um pouco dessa questão dos livros aí. A gente estava falando agora há pouco que a gente foi na academia Evolution, lá do Osíria Júnior, do Juninho. Cara, é uma academia que tem mais de 3 mil metros, se eu não me engano. E uma área de musculação que eu nunca tinha visto também, nunca vi aqui no Brasil. Vocês conhecem alguma outra academia assim desse porte no Brasil? Eu acho que abranja tantas máquinas e com as máquinas com a qualidade, porque ele escolhe a dedo. Eu acredito que não. Uma área só de perna, que é um galpão só de perna. O que o Juninho faz. Fala aí, Osírio. Muito bem. Ano que vem eu vou para a FIBO com você. Esse ano não vai dar, não. Bom, enfim. Ele é praticamente um
garimpador de equipamentos ao redor do mundo. Então, aquele agachamento pêndulo é da Paramount. Ele tem 14 leg press, que vai de Cybex até Hammer Strength. Ele tem de tudo na academia dele, o que é incrível. Certo dia eu comentei com o Juninho que lá na academia, a Dino's Gym, que está em evidência agora, porque o Wesley Visser treina lá com meu amigo Dino, e a Dino's Gym em Solihull, que é uma cidade anexa a Birmingham, aliás, é uma cidade bem bonitinha, ali na Dino's Gym, do meu grande amigo Dino, ele possui umas máquinas bem old school, e são as mesmas máquinas até hoje, tá? Eu conheci a Dino's Gym no início da década de 1990. E lá ele tinha algumas máquinas de uma indústria alemã chamada Gym 80. Muito bem, a Gym 80, ele conseguiu comprar essas máquinas, o que é incrível, porque naquela época ainda existia a tal da cortina de ferro, e a Alemanha era dividida em duas, sendo que a Gym 80 era produzida na Alemanha Oriental. Tá? E ele conseguia aquelas máquinas, elas estão lá estão lá. Eu vi, testei até uma elevação. Você teve na Dino's Gym? Não. Eu vi na Evolution, porque ele comprou. Tá. Exatamente. Eu falei para ele, Juninho, essas máquinas são sensacionais. Ele foi atrás e comprou meia dúzia daquelas máquinas, chegando mais. São essas que eu vi. Ele importou da Alemanha. Ele importou da Alemanha por causa daquelas máquinas antológicas da mesma marca, que eu disse para ele que conheci, mostrei as fotos no início da década de 1990, né? Ele foi lá e comprou tudo. É uma marca que tem uma aranha, eu acho, não é? A logo dela? É uma coisa assim, não sei exatamente o que é. É preto, assim, né? Mas até que mudou, né? Porque naquela época as máquinas antológicas lá da Dino's Gym, elas são muito boas e mecanicamente muito corretas. E de lá eu trouxe a ideia de construir aquela Lat Delta Machine, que é uma máquina que trabalha o dorsal de forma monoarticular no plano frontal. Ela faz isso aqui, ó. Uhum. Eu já usava isso na época. Eu trouxe a ideia para a Nakajim, que é a marca com a qual eu trabalho. Eles desenvolveram e tivemos a primeira máquina nacional com essa possibilidade, né, de trabalhar o grande dorsal. Só que nós fizemos a possibilidade de também trabalhar o movimento oposto, que é o movimento para ombro. É lógico, para isso houve a necessidade de colocar 15 polias. Uhum. Então é um equipamento bem interessante, mas a primeira vez que eu vi foi lá na Dino's, justamente da Gym 80. Porque, diga-se de passagem, né? Alemão não é fácil para fazer máquina não, hein? E essa máquina que você está falando é aquela que tem praticamente um braço, quando eu puxo desse lado, conilha. Ela faz esse movimento. Faz um arco. Isso. Movimento que não envolve a articulação do cotovelo. Ah, tá, entendi. Por isso que ela é monoarticular. Entendi. Existe a monoarticular no plano sagital, que é o pullover. O pullover é excepcional como pré-exaustão. Agora, esse equipamento também é excepcional como pré-exaustão para o outro plano de trabalho do grande dorsal. E você entende tudo sobre esse assunto aí, né? Origens, inserções e tal. Então, eu gosto. É um equipamento maravilhoso e que começou a se reproduzir. E eu fiz algumas postagens na época sobre esse equipamento, falando dos benefícios. E várias academias hoje já possuem. E qual marca que você, pela sua vivência, né, Valdemar, assim, com tantas máquinas e já de tantos anos, qual marca importada inicialmente, vamos pensar aqui, que mais te chama atenção? Assim, se você pudesse montar uma academia hoje, você conseguiria escolher uma marca apenas? Não? Que a academia profissional, de um cara que realmente entende sobre musculação, ele vai buscar multimarcas e a melhor estação de cada marca, porque nem toda extensora é igual, nem toda flexora é igual, nem sequer um Smith Machine é igual. Então, quando você vai observar uma academia como o Juninho, a Evolution, ele tem várias marcas. É lógico, eu auxilio a assessorar uma marca brasileira, que é a Nakajim, você também auxilia a compor alguns equipamentos, e vamos buscando os melhores ajustes de cada uma delas.
Mas, de repente, cria-se a imagem, aquela marca é melhor. Né? Vai lá o empresário e faz um contrato lá com aquela marca e toda a academia daquela determinada marca. Mas nem todos os equipamentos daquela determinada marca são os melhores. Mas como o cara não entende do assunto, ele assinou um contrato, ele vai ter algum certo benefício, então você entra naquela academia, tem que ser tudo no mesmo equipamento. Quando, no mundo da realidade de quem realmente treina e conhece os equipamentos, vai fazer o que o Juninho faz e mais. Às vezes ele encontra um equipamento, de repente ele conhece um segundo, um terceiro que é melhor ainda, ele vai lá e compra. Entendeu? Vai sempre aperfeiçoando. Concordo. Normalmente a gente vai numa academia de uma única marca, tem equipamentos muito bons e outros que são horríveis. Né? Olha, eu posso até ser bem claro para vocês aqui. Ó. Na época que surgiram as máquinas convergentes, elas surgiram através da Hammer Strength. Só que a Hammer, de propriedade do Gary Jones, né, que é o filho do Arthur Jones, o criador do HIT e das máquinas Nautilus, no início as máquinas eram quadráticas. Depois que elas começaram a converger. Né? Então tem essas adaptações aí, elas vão evoluindo. Ou seja, nem todas as máquinas que recebem a marca Hammer Strength são boas. Tem umas que são excelentes e outras que evoluíram. Então você tem que estar ligado nisso daí. A evolução é constante, né? E é legal a gente falar isso, porque aqui no Brasil, como você disse, né? Eu represento hoje a Total Health e são poucas empresas que investem em biomecânicos, né? Você concorda comigo? Eu acho que Olha, a gente pode... O que eu venho fazendo, né, com a Anacadim, que é uma indústria pequena, né, fazer esses ajustes na mecânica, na ergonomia das máquinas, né? Porque às vezes você tem que experimentar. Não adianta colocar um engenheiro ou um serralheiro para fazer, né? Tem que ter alguém experiente. Ainda mais se ele não treina, né? Agora veja você, às vezes contrata um atleta que ele sabe para ele, mas às vezes ele não consegue verificar que tem pessoas com estatura e envergaduras diferentes. Né? Então você tem que encontrar uma média, tem que ter, acredito, a assessoria não apenas de um engenheiro ou de um serralheiro, né? Ele tem que ter um profissional habilitado, de preferência que tenha aí a sua habilitação em mecânica e biomecânica. Sabe o que a gente faz lá no Total Health? O padrão que a gente estabeleceu é o seguinte: a média da população brasileira de homens é 1,75 e de mulheres 1,63, se eu não me engano. E a gente considera então, né, que essa é a média. Obviamente que nesses padrões você tem que se ajustar de maneira perfeita na máquina, né? E que quando é muito mais baixo, 10 centímetros a menos e 20 centímetros a mais, a gente colocou até 1,93 m, 1,95 m, você ainda tem alguns ajustes. Claro que uma pessoa de 2,10 metros, dificilmente ela vai se adaptar a qualquer outra. Não tem como, né? Não tem como. Você vai ter que se contentar com peso livre. Exatamente. Aí vai pro não é uma má ideia, né? Eu também acho. É uma ótima ideia, né? Por sinal. E aproveitando pesos livres aí, o seu atendimento especialmente em mulheres, hoje você só atende mulheres, Fran, ou não? Você atende homens também? Eu atendo homens também. Na pandemia, acabou que vieram os meus alunos e às vezes os filhos, né? Eles vieram treinar também junto. Então, das crianças, que naquela época eram crianças, hoje eles estão adolescentes. Então, eu atendo 2 adolescentes, mas o público maior são mulheres. São mulheres. É engraçado que eu acompanhei isso. A Franciele começou a treinar pré-adolescentes que batiam no ombro dela. Agora ela que bate no ombro dos adolescentes que não são mais adolescentes. Estão gigantescos. Meu Deus do céu, cresceram. E vocês escreveram também, né? Um livro para adolescentes, né? Para crianças, né? Crianças e adolescentes, né? Com o professor doutor Andrei Lopes. Tá? Ele só estuda isso daí. Eu já trabalho com crianças e musculação há muito tempo. Desde a época da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, a qual eu fiz a preparação física durante um bom tempo. E garotinhas, né? E já vinha treinando crianças e adolescentes no Brasil e na Inglaterra. E eu percebi essa grande defasagem de informação no Brasil, esse misticismo de que criança e adolescente
não poderia treinar com peso. Aí eu convidei o Andrei, que só estudava sobre essa parte, e fizemos um primeiro livro dentro da coleção Fecha a Cara, que é um livro de perguntas e respostas. Esse livro foi muito útil para diminuir essa defasagem de informação e abrir um novo campo de trabalho para tantos colegas nossos que reclamam que não tem trabalho, mas que também não visualizam essas possibilidades, né? Então foi escrito esse livro, desmistificando coisas de que treinar com peso não cresce, coisas desse tipo. Mitos que já tinham sido colocados para dormir o sono eterno há mais de uma década. E a gente veio com essas novas informações, fizemos alguns cursos, e hoje o Andrei Lopes, tá? Ele é um cara legal para você trazer para cá, viu? Legal. O doutor Andrei é um cara sensacional. E toda e qualquer vez que alguém quer alguma orientação, instrução ou aulas, o curso é para ele que nós mandamos, né? Porque a pessoa 100% focado nessa área. Nós trabalhamos, a Franciele também trabalhou com várias crianças, e inclusive na capa do livrinho está lá o Felipe Mafra, que começou a treinar conosco com 6 anos de idade, fazendo agachamento supino, terra e Puxadas. Bicampeão mundial de jiu-jitsu, né? E com vários outros títulos internacionais, que hoje já está quase do tamanho da Franciele. Hoje ele já está no meu tamanho. Quase. Legal, porque a gente vê, é mais comum a gente ver crianças assim nos Estados Unidos, né, já começando com esse tipo de treinamento. No Brasil já mudou bastante, inclusive a orientação através do site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que antes não indicava e hoje ela indica. Já indica. Desde que esteja orientada por um profissional capacitado. Claro. E é um público que é como a gente está falando, né? Ele é um público que precisa de uma atenção especial. Sim. E que às vezes são poucos especialistas ou poucas pessoas que se interessam por esse público. Porque eu vejo... Então, e eu vejo o seguinte... Você sabe que eu vejo um amigo meu, Aurélio Alfieri, ele se dedicou a atender idosos. E ainda, digamos, sei lá, 3, 4 anos atrás, em que quando a gente falava do público idoso há 3, 4 anos atrás, ainda tinha muito o mito do... Será que o público idoso está no celular, está no Instagram, está no Facebook? E ele se dedicou a fazer conteúdo para esses idosos, enfim, faz conteúdo para idosos que estão sentados, né, que só conseguem só se movimentar sentados e braços, enfim, cabo de vassoura. E ele teve lançamentos um tempo atrás com 25 mil pessoas ao vivo no YouTube. Olha só. Imagina. E obviamente a conversa dele, como eu tô falando, esses 25 mil, com certeza só pessoas de mais idade, porque a fala dele, o exercício que ele propõe são exercícios mais simples e claro que vão avançando, né? E ele atende também um público um pouco mais jovem, enfim, que quer emagrecer, mas sempre um público já de, né, um pouco mais de idade. Esse foco em um nicho específico, eu vejo, né, vocês com uma linha do nicho até mais bodybuilding, né? O Aurélio, como eu falei, do nicho mais idosos, você agora com um nicho em mulheres. Vocês acreditam também que o poder do nicho, né, de você direcionar o teu esforço em uma linha de trabalho um dos segredos, vamos colocar assim, do sucesso de bons profissionais, que aí você se especializa naquela área com toda certeza, né? E se destaca naquela área. Já num nicho que você vai aprender e estudar, a gama de informação já é tão grande, imagina se você for verter para todos os nichos isso, né? Então, eu acredito que quando você focaliza em uma única área, você vai se aprofundar. Quando você diversifica muito, vai ser tão profundo quanto um pires, né? Acredito sim que focar em um ou até 2 nichos, bacana, né? Você vai conseguir estudar, você vai conseguir saber quais são as dificuldades, né? O que você precisa saber para entender a sua aluna, né? Que eu digo que ela vem com o objetivo dela, mas quando você vai abrir a cortina ali, você encontra muitas outras fatores que você precisa ser trabalhado muito antes da estética, né? Porque geralmente as meninas vêm, né? Quero definir, quero perder barriga, definir tríceps. E aí você vai ver, né? Tem enfraquecimento de glúteo, né? Tem uma condromalácia patelar. Você vai ver que tem muita coisa que você precisa ser trabalhado, uma base inteira antes de focar ali somente na estética. Então, quando você realmente
focaliza no nicho onde você quer trabalhar, você tem mais tempo de estudar. E são patologias Para que estudar. acontecem mais também no público feminino, né? A Sim. própria condromalácia comete mais mulheres. Uhum. A própria lesão de LCA, por mais que acometa muitos homens, eu acho que pelo futebol, né? Aqui no Brasil a gente tem Sim. o futebol como um dos esportes favoritos e que Uhum. influenciam. Quando eu pergunto na minha aula quem daqui já sofreu lesão de LCA e levanta a mão, se é homem, normalmente é no futebol, No futebol. né? Não tem outro. Mas mulher também é mais acometida por lesão de LCA, Sim. enfim, tudo isso. Então, estudar efetivamente um nicho, eu também acredito. Tanto é que, vamos ver se vocês concordam comigo, eu acredito hoje que assim como na medicina, a medicina evoluiu nos últimos anos, e o médico hoje ele já não mais só se forma e vai trabalhar, claro, ele pode se formar e continuar trabalhando, mas ele é conhecido como um clínico geral. Sim. Mas ele sai da graduação e já vai para uma residência, para uma especialização. E eu acredito hoje que na educação física a gente tem basicamente 4 ou 5 áreas. Vamos ver se vocês concordam. Assim como a gente tem lá o médico endócrino, eu posso ter o médico mais, o profissional de educação física mais relacionado à estética, bodybuilding, então uma pegada mais corpo mesmo, uma questão mais estética. Esse é um. Eu tenho, assim como eu tenho o médico ginecologista também, eu tenho o personal ou o treinador focado especialmente no público feminino. Sim. Então ele entende tudo de mulheres, desde um ciclo menstrual até a questão psicológica, enfim. Tudo que envolve, né, o universo feminino. Assim como eu tenho o ortopedista, que eu considero o personal especialista em reabilitação. Então, aquele cara que quer realmente atender pessoas com dor no joelho, dor no ombro, dor na coluna, que vem aumentando nos últimos tempos. Eu acredito que tem aqui um público que é o dos grupos especiais, quando eles são aqueles grupos que são mais os diabéticos, hipertensos, enfim, tem um pouco dessa linha. E aqui eu acredito que também num último ponto, eu colocaria o público que não quer treinar em academia, que gosta mais de atividades em parque ou atividades mais livres, e aí puxa para o pessoal do treinamento funcional. Eu acho que são 5 linhas que o personal tem hoje, que eu venho desenvolvendo, venho falando sobre isso, para ele tentar realmente ter um nicho para o seu atendimento. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que talvez, não sei se eu entendi direito, mas está faltando uma outra categoria. Fala. Do treinador especializado em um esporte em específico. Performance. Por exemplo. Na performance. Mas num esporte específico. Aí tem várias ramificações. Eu me especializei, digamos, por conta própria, eu sempre fui muito autodidata, em treinar lutadores das diversas modalidades. Tem a Gisele, ela se especializou em treinar triatletas. Tem o César, que se especializou em treinar jogadores de futebol. O cara é muito bom. Cada um deles são muito bons naquilo que fala. O Jefferson Fajardo talvez seja o melhor treinador de lutadores hoje no Brasil, pelo menos. Então acho que tem essa performance que você poderia acrescentar, que são aqueles indivíduos que conhecem a fundo o esporte. Ela, para treinar o Cobrinha, ela foi aprender jiu-jitsu. Quando eu dei para ela a atribuição de treinar o Cobrinha, Felipe Mafra, né? Foi campeão mundial. Ela foi aprender jiu-jitsu para poder treiná-lo, né? Então tem essa categoria que eu acho muito importante. Agora, exceto algumas categorias aí, eu ainda continuo achando que a mãe de tudo isso daí é a musculação. Talvez a mãe e o pai, né? Seja a musculação. Porque ela é fundamental para a compreensão do restante do treinamento. Talvez só se livre disso aí, aquele treinamento realizado com o peso do próprio corpo. Né? Caso contrário, eu acho que conhecer detalhes do treinamento com sobrecarga, né? Não adianta. Se você errar no agachamento com um cabo de vassoura nas costas, provavelmente você não vai se machucar. Mas com 200 quilos nas costas, você vai se dar mal. Então você não tem como errar. Né? Então eu acho que a musculação disso tudo, e a musculação de resultado, ela abre todo esse leque para que você possa trabalhar com maestria. Eu ainda acredito que
mesmo escolhendo um nicho, o profissional ainda ele vai ter que olhar para a parte da reabilitação. Ou pelo menos ter um parceiro ali. Sim. Porque o que nós estamos vendo é uma leva de pessoas vindo nos procurar, obviamente para estética, mas ela sempre vem com uma lesão. Acho que teve um boom do fitness aí nos últimos anos, e esse boom também vem com bastante lesões. Então, esse pessoal que está vindo, eles estão vindo com algum tipo de lesão. Ou você vai ter que entender, né, do que está acontecendo ali, ou você vai ter que ter um parceiro para primeiro ele passar por esse parceiro, né? E aí você receber ele depois. Eu acho que pode ser uma boa estratégia. Porque conhecer totalmente, né? Veja, hoje eu estou bastante mergulhado no mundo da reabilitação, né? Eu gosto, né, de estudar patologias ortopédicas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for falar de ciclo menstrual feminino ou atendimento especializado feminino, eu não sei fazer. Claro que você atendeu uma mulher, assim como você atendeu uma mulher com dor no joelho. Sim. Mas essa característica, né, você realmente ser reconhecido como especialista naquela área, ou até no bodybuilding. Não sou da área do bodybuilding em si, né? Mas um bodybuilder ou um treinador de bodybuilders, ele pode realmente... Ou é porque dominar essas duas áreas começa a ficar meio complicado, né? É mais dominar complexo, tudo né? sobre isso, né? Não dá, né? Cardiologista, cardiologista, não dá, né? neurologista é a mesma coisa. Tu vai ter que ter um parceiro, uma parceria ali. Ó, primeiro, então, você vai passar com esse aqui, você vai permanecer tanto tempo com esse, e aí depois você vem pra mim. E se vocês acreditam que a musculação é a mãe de tudo, né? Primeiro, assim, Valdemar, há quantos anos você já faz musculação? Quando eu nasci, minha mãe deu um cotonete. Lá na barriga eu já estava... É verdade. Meu primeiro mestre foi o Duílio Matanó, lá de Londrina, por volta de 1973, 74. Daí eu fui para o Exército. Lá no Exército eu tive uma lesão, justamente ligamento cruzado, fazendo uma pista de infiltração. Não é infiltração no joelho, não. Chama pista de infiltração Marechal Cândido Rondon. Quando tem essa pista de infiltração, o pessoal da academia já começa com caganeira no dia anterior. Que é uma coisa assim, pesada. Sempre tem uma ambulância ali esperando alguém se machucar. Eu tive essa lesão e fui encaminhado para a ortopedia. Da ortopedia, eu descobri o leg press. Tive indicação cirúrgica, falei, não, vou me recuperar, vou fortalecer a musculatura periférica. Não precisei da cirurgia, comecei a fazer leg press e pela primeira vez eu vi que minha perna cresceu bastante. Falei, esse negócio é bom. Dali eu fiquei na musculação. E que marca que era esse leg press aí, será, hein? Eu acho que ela devia ser feito no quintal. No quintal. Era o serralheiro. Era no hospital militar, tá? Mas tinha um departamento de fisioterapia lá. 73, 74. Quantos anos você tinha aqui? Não, 73 eu sou de 60. Então que você começou, né? Anos. Aqui foi quando você começou, aí você foi pro Exército. E então, quando você foi pro Exército, era o quê? 1900 e? 1900 e antigamente, né? Porque eu tô querendo... Eu entrei em 78, mais 78, ou menos. então eu tô vendo aqui, porque é exatamente na época de ouro do Arnold Schwarzenegger, é isso? Exatamente. Foi isso? Já nessa época você já assistia ou não? O que acontece? Tinha contato nessa época? O grande cara, não tinha essa mídia toda. Não, né? Era cinema. Poucas revistas e coisas desse tipo. Mas o grande cara, na minha experiência de longos anos, o cara que realmente promoveu o boom do fitness, que levou as pessoas para a academia, não foi o Arnold Schwarzenegger. Não? Foi o Sylvester Stallone. O filme é muito anterior. É o Rock Lutador. Aí você vai ver ele treinando com peso, fazendo abdominal e tal. Ele é o cara que levou todo mundo para a academia. O Rock fazendo nos filmes antigos do... Sim, olha, acho que o Rock de quanto que é? De 75, 74. Foi ali. Primeiro. Ali é que abriu os olhos para que as pessoas tentassem fazer similar ao Rock, ser um grande vencedor na vida, né? E foram para academia. Você já teve contato com o Sylvester Stallone? Você já teve contato com o infelizmente não. O Arnold, mas sim. Ele é o meu herói. O Arnold já conheci pessoalmente, tal. Mas o Sylvester Stallone, esse cara é o meu herói. Esse cara realmente é sensacional. E aí quando você foi para a Inglaterra, você acabou treinando alguns fisiculturistas, né? Na época, não foi isso? Sim.
Conta aí pra gente como é que foi isso. Puxa vida, hein? Essa história aí. Eu fui para a Inglaterra para fazer o meu mestrado. Logo consegui a aprovação em 3 grandes universidades lá. Eu estava quase para ir para a West London Institute para fazer a pós-graduação em Sports Science. Mas aí eu consegui, por muita sorte, digamos, um emprego numa agência internacional de segurança, através de uma pessoa que eu havia conhecido num pub. Daquela agência, eles me apresentaram a Temple Gym, a academia do Dorian Yates. Né? Aí, quando eu comecei a conviver com aquelas pessoas, a maior parte ex-militares, tal como eu, e conviver num ambiente, numa academia extremamente hardcore, como eu nunca tinha visto antes, aliás, era a mais hardcore do mundo, eu falei, quer saber uma coisa? A minha pós-graduação vai ser aqui. Não vou ficar vivendo dinheiro de CAP CNPq. Não vou ficar aqui. Foi lá que eu fiquei. E a minha pós-graduação foi feita durante 10 anos no porão da Temple Gym. E vendo os maiores caras do mundo passarem por lá. E eu tive o conhecimento, digamos, do mundo à realidade. Foi através daquilo que eu compus o livro Musculação Anabolismo Total, que é um marco no Brasil. Através daquela experiência. Se eu tivesse ido para a universidade, não sei exatamente o que teria acontecido, mas provavelmente eu estaria em alguma universidade do Brasil aí como assalariado. Quem que você viu treinando lá na Temple Gym? Oi? Nesse período, quem você viu treinando lá? Principalmente o próprio Dorian. Né? Eu entrei lá e tinha ficado em segundo lugar no Olímpia, e depois ele ganhou um Olímpia atrás do outro, 6 na sequência. Eu vi um cara que mudou a história do bodybuilding, conseguindo as suas conquistas e treinando no dia a dia. E vários outros atletas passaram por lá que treinaram comigo, o Wardy Taylor, o Tommy Thorvildsen, Lorraine Roche, foram alguns dos atletas que eu pude colaborar com o treinamento deles. Né? Eu acho muito vago, muito incorreto. Eu sou o treinador, eu fiz o atleta. Não, ninguém faz atleta nenhum. Quem faz o atleta é ele mesmo. No máximo você colabora. Né? E também não é um nutricionista, não é um farmacêutico, não é um médico, é o próprio atleta que se faz. Então eu nunca coloquei minha bandeira, não, esse atleta foi eu que fiz. Nem os outros tantos que eu pude treinar no Brasil. Né? E você chegou a treinar a Fran ou não? Treina até hoje? Foi assim que eu a conheci. Foi assim que eu a conheci. Eu vi um cabelo passando pela academia e falei, Nossa, eu não acredito. Eu fui atrás de um cabelo. Ela é magrinha, mas ela era extremamente magra. Era. Eu costumo dizer que quando ela estava de frente, parecia que ela estava de lado. E quando ela estava de lado, parecia que tinha ido embora. Né? Era isso aqui com os 15 quilos a menos. E eu falei, aí começou um relacionamento mais de nível profissional. Eu precisava de alguém para cuidar das minhas contas, que era uma bagunça. Ela organizou tudo. Em troca disso, eu a treinava. Né? E o resto da história ela pode contar. Porque... Mas aí você já era atleta biquíni? Era magrinha? Ela só era magrinha. Bailarina, tinha 20 anos. Isso aí. E não só bailarina, ela tinha treinado ginástica olímpica e tinha sido atriz do circo. Ela trabalhava no circo. Trabalhei muito tempo Ela trabalhava no circo, com mágica, algumas tecido, tal. Ela tinha as habilidades dela. Não era com contorcionismo, assim? Não, tecido e ajudava o mágico no bailado, né? Eu fui bailarina dos 3 aos 17, então e também ginasta dos 8 ali até os 14. Então eu tinha bastante habilidade. Eu a preparei para a categoria biquíni, ela fez umas competições no biquíni. Mas como aquilo era muito pouco, né, e com as habilidades que ela tinha, ela foi para o fitness coreográfico, que envolve a parte da coreografia. Como bailarina e ginástica, para ela tirava de letra. Mas quando ela foi competir, a categoria acabou. Qual categoria? O fitness coreográfico. É verdade. Nos Estados Unidos ainda tem, mas no Brasil não. Sabe por quê, André? Porque ninguém quer fazer nada fácil, nada difícil. E treinar para essa categoria, você tem que fazer vários treinos por dia, o que ela fazia. E eu treinei atletas de fitness coreográfico. Porque além de treinar a musculação, você tem que treinar a coreografia. Eu treinei a Luana Mutoni, treinei a Janaína Matsu, que foi campeã brasileira, sul-americano, 2 títulos mundiais, né? Ela se preparava comigo.
Mas quando chegou a época da Franciele, a categoria acabou. É. Ela subiu no palco sozinha, não tinha mais ninguém. Acabou. Ganhava por WO. Né? Aliás, foi sorte dela, porque se tivesse continuado como atleta naquela época, ela não teria se dedicado tanto aos estudos, porque isso aqui é uma CDF, tá? Ela tirou 10 no TCC, eu falei, pô, que legal. Então foi o que direcionou ela mais para o estudo. Agora, digo para você, a participação, a experiência esportiva é muito importante, né? Para você passar por aquele processo de preparação que ela fez. Mas às vezes a pessoa se esquece de tudo mais e só fica naquilo. E não estuda, André, não estuda. Então a pessoa tem que pensar no futuro. Você que é atleta, olha, faça o curso aí de pós-graduação em personal training. Vai estudar, vai para a faculdade, lê, estude. Porque tu não vai conseguir ser atleta e ganhar a sua vida o resto do tempo treinando e fazendo dieta. Tá? Então você precisa de investir nos estudos. Você tem que ter um plano na sua vida. E o melhor plano que você pode ter é o estudo. É o estudo. Esse é o melhor plano que você tem. Porque isso ninguém vai tirar de você. O tal do shape, meu amigo, pode esperar. Shape já era. Na realidade, eu entrei no hall de competições para me fazer como um laboratório da musculação, né? Eu queria ver meu corpo se transformar e como aquilo acontecia, né? Como era treinar sobre restrição alimentar, como era treinar com bastante alimento, com bastante oferta de alimento. Então eu quis passar pelo processo, né? Hoje a gente tira ali um paralelo dos fisiculturistas com os alunos da musculação, de uma forma desescalonada, eles também vão passar por esse processo. A pessoa que quer emagrecer, por exemplo, ela vai ficar com restrição de calorias, ela vai ter que treinar sobre aquela restrição, e eu queria passar exatamente por esse processo, eu queria saber como era. Não era passar por uma dieta de emagrecimento, uma dieta de crescimento de massa muscular. E ali foi uma experiência incrível. Hoje eu sei o que os meus alunos sentem na pele, né? Quando o Valdemar citou que para fazer a preparação do Felipe Cobrinha, um menininho de 6 anos, eu fui pro jiu-jitsu, eu fui lá dentro, eu pratiquei jiu-jitsu 2 anos para entender realmente da modalidade e para eu começar a transferir tudo que o jiu-jitsu precisa para a musculação. Essa experiência é fundamental, né? A gente fala, né? Tem esse mundo da teoria, o mundo da prática, mas a gente sabe que unir os dois é sempre Sim, melhor. Com certeza. Né? Então, como você disse, tá ali realmente sentindo o que é o jiu-jitsu na prática, você começa a poder orientar muito melhor o seu cliente, com certeza, né? Saber o que ele vai precisar na hora. Só que eu fiquei curioso aqui com uma coisa. Você falou que você trabalhou no circo, mas era um circo itinerante? Ele viajava? Sim, e você viajava junto? Quase todos os circos são, né? Ele ainda existe, Le Cirque, ou Le Cirque, porque veio da França. E ele ficou uma temporada em Balneário Camboriú, 2 temporadas em Balneário Camboriú, uma em Florianópolis. Aí quando ele foi pra Fortaleza, minha mãe falou, não, daí não. É muito longe. É muito longe. A brincadeira para por aqui. Daí minha mãe não deixou. E ainda Florianópolis, meu pai mora em Florianópolis, então eu tinha ali o acesso ao meu pai junto ao circo. Ela não deixou eu ir embora com o circo. Não Infelizmente, deixou? Não. Senão estaria viajando aí até hoje. Podia ser. Com o circo. Legal, essa experiência é boa também. Vamos lá. Vocês, a experiência de vocês é muito grande. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham que... a gente estava conversando até na hora do almoço, né, sobre a questão dos adolescentes, enfim, na academia. Para onde vocês acham que a musculação está indo? Né? Está indo para o lugar certo? Vocês acham que essa expansão do número de academias, como a gente sabe, né, diferente desse modelo que o Valdemar falou, desde da Inglaterra até da academia hoje que vocês treinam em Balneário Camboriú, normalmente são academias com uma pegada diferente, com um ritmo diferente, enfim, com uma exigência diferente. Para onde vocês acham que está indo a musculação hoje, cara? Quero entender um pouco de vocês, assim, essa dúvida, cara, tá indo pro lugar certo, a musculação tá indo pro lugar certo ou tá piorando? Nós recebemos agora, né, uma leva de adolescentes, né, eles descobriram a musculação e isso é um ponto muito positivo. A pessoa, ela tá se despertando para atividade física, ela tá saindo lá do videogame, ela tá se expondo mais, enfim, ela tá indo, entrando, se sociabilizando, isso é um ponto muito positivo. Mas a gente vê que ela, como toda pessoa chega dentro da sala de musculação, ela chega crua, né?
E ali ela acha que ela vai poder fazer o treino do blogueiro tal, o treino que ele viu no YouTube, né? E ele acaba não se inserindo, né, de uma forma correta, né, vamos dizer, dentro da sala de musculação. Acredito que o nosso papel quanto profissional de educação física é realmente educar essa nova geração, né? A gente sabe que tem vários perfis de pessoas, umas que aceitam essa educação, né, e ela vai para frente, outras que, né, dá um passo para trás e falam, opa, isso aqui é uma pressão a mais para mim. Mas eu acredito que a musculação, ela vem com bastante crescimento, tende a crescer mais, né, ainda mais por parte desse público, mas nosso papel hoje é educar essa molecada dentro da sala de musculação. Dentro da sala. É. Sala de musculação virou também uma sala de aula, Valdemar? Como é que é? Uma palhaçada. Pior que o ensino. Dependendo da academia onde você vai, não existe disciplina, não existe respeito pelo professor, o individualismo muito grande, como a professora falou, tipo copia e cola treino de pessoas que mal conhecem, pega fragmentos de falas de atletas e toma a parte pelo todo e se confundem inteira, né? Então as pessoas não estão navegando, elas estão naufragando pela internet com decorrência disso na própria academia, se expondo principalmente a riscos de lesão por falta de consciência e falta de foco naquilo que está fazendo. Então nós estamos incorrendo num sério problema de falta de atenção, de falta de voz de comando por parte dos professores. Tem professores que não deveriam ir para campo, deveriam se isolar lá em um laboratório, fazer pesquisa, mas não para trabalhar em campo. Porque para trabalhar em campo como professor, você tem que ter didática e a devida autoridade para quem necessita de autoridade irrestrita, e existem pessoas que já vêm com uma educação de casa o suficiente e com uma autodisciplina para a qual você falou uma vez, está falado e compreendeu aquilo que tem que ser feito. O que está faltando na sala de musculação hoje é a mesma disciplina do dojo, é a mesma disciplina da arte marcial. Então nós temos que buscar um pouco mais desse resgate para que a sala de musculação, antes de mais nada, não se torne uma sala de visita, uma sala de estar. E pior do que isso, é um estúdio de fotografia e filmagem. Porque não há sentido nenhum em você ficar filmando algo que você nem nunca vai ver. Então, e para postagens, porque as pessoas não se aperceberam ainda que possivelmente nem a mãe delas estará tão interessado na porcaria daquelas postagens que as pessoas fazem de novo, a fim de chamar a atenção. A verdade é que as pessoas, o que elas têm receio é de cair no anonimato. Elas querem ter uma relevância social forçosa, não por aquilo que faz em termos de algo produtivo, mas forçosamente querem aparecer para se destacarem de uma certa forma na sociedade. E isso é uma necessidade zoológica de você ter mais destaque, principalmente para que você tenha acesso a mais recursos. A pessoa acha que se ela fizer isso, ela vai ter mais acesso a recursos, a riquezas, a mulheres, a homens ricos e coisa desse tipo, baseada num vazio muito grande, que é um vazio existencial. Como é que você completa a sua existência? Primeiro você mostre resultados. Como é que você vai mostrar resultado se você fica contando intervalo de repetição no celular? Porque acha que tem que fazer igual o Siban e dá 5 minutos de intervalo entre cada exercício. E tá lá um molequinho sentado na máquina. Eu falei, vamos revezar. Eu mando sair, porra. Sabe? Agora tem gente que tem receio. Conta a história do colchonete aí, do menino que queria um colchonete limpo. Rapaz, é verdade.
Tava lá na academia, tava aqueles colchonetes sujos, ele virou para mim assim, perdido. Não tinha um colchonete limpo. E agora? O que eu faço? Não tem nenhum colchonete. Pega o raio do álcool e limpa você mesmo, seu animal. Não é? Ou na sua casa, quando não tem um copo sujo na pia, você manda sua mãe lá lavar o copo. Você fez uma cara assim, foi lá, limpou o colchonete, se virou. Passados anos, ele veio me agradecer. Olha, ele continuou na academia, ele foi resiliente, como se fala, né? Ele foi resiliente. Ele continuou lá. Continuou a treinar, de vez em quando ele cumprimentava ele me cumprimentava, tal. E ele veio me agradecer. Ainda bem que você me puxou a orelha aquele dia. Porque a partir daquele dia eu percebi que eu é que tinha que cuidar de mim mesmo. E agora ele se formou em Direito. Que bacana isso, né? Então, às vezes, uma chinelada vai bem, viu, André? Vai bem, né? Agora, é por causa dessa questão comportamental é que nós aí chamamos a psicóloga Andréia, que está inclusive aqui com a gente, a Andréia Rigo, que está aqui, para ajudar a criar uma estrutura psicológica baseada no conhecimento dela na área da psicologia, Comportamento, né? a fim de que produza um conteúdo que possa ser apresentado para as academias, né, como um roteiro, como normas e regras úteis para favorecer a todos, ao dono da academia, aos frequentadores da academia. Porque não adianta você só ficar criticando essa molecada. A gente faz umas brincadeiras, eu coloco algumas coisas na internet, como críticas ácidas, mas eu percebi, não adianta você só fazer isso, que nem todo mundo responde bem a esse tipo de comentário. Então nós buscamos a Andréia lá, para que ela consiga, de uma certa forma, baseado nos seus estudos de psicologia, criar um roteiro pertinente ao comportamento. A ideia é levar esse roteiro para academias, para tentar implantar em algumas academias um modelo um pouco mais disciplinado, é isso? Eu tinha um roteiro de regras da minha antiga extinta Ironworks. Tirou o peso, recoloca no lugar. O som é alto por causa disso, se você pedir para abaixar, eu vou aumentar. Se você não estiver satisfeito, passa na recepção, pega a mensalidade e vai embora. Era isso mesmo, acabou. Acabou. Só que eu não posso retratar dessa forma a maior parte das academias, né? Porque você vai espanar a cabeça dessas pessoas. Então, há necessidade. Mas algumas sim. Mas algumas podem funcionar bem assim. Sim. Por exemplo, a sua academia, ela funcionava muito bem nesse Funcionava sistema? muito bem assim. Muito bem. Mas digamos, no final do milênio passado, hoje em dia eu acho que a pessoa sairia dali, não sei, profundamente agredida, talvez. As pessoas estão muito fragilizadas, tudo agride, tudo machuca, né? Nós estamos numa época em que uma palavra machuca mais do que um direto do Mike Tyson, né? Então a parte emocional dessas pessoas está muito fraca em função de toda a estrutura social que a gente vem vivendo ao redor do mundo, né? Então o objetivo da psicóloga ali, a função dela é encontrar uma forma de inserir essas regras de uma maneira que possa ser mais compreendida e aceita. Mas Em algumas academias. Em algumas... ou na de vocês, assim, qual nas que é essa? Nossas, né? Nas nossas. Absorve a nossa metodologia. Ah, sim. Mas é lógico, a gente quer disponibilizar para quem achar que é legal. Não precisa ser só as GMATs, né? Pode ser qualquer profissional ou academia que possa se beneficiar desse tipo de orientação. Legal. O bacana é que ele instituiu algumas regras lá na antiga Ironworks e quem lá treina até hoje, algumas delas ainda seguem. O exemplo, peso, né? Usou, coloca no lugar. Você vê que as pessoas reproduzem, né? Elas copiam as outras e até hoje eles colocam todos no lugar. Então, essas regras, quando é implementada, ela vai seguindo gerações e gerações, né? Eu já vi que faz tempo que o Valdemar saiu de Londrina, onde ficava a Ironworks, e o pessoal ainda continua guardando o peso no lugar, o som um pouco mais alto, um som com batidas fortes e tudo mais. Então, as regras, né, esses detalhes, as pessoas reproduzem. Eles perpetuam. E o ambiente é
é o grande foco disso aí, né? Uhum. Digamos assim, o ambiente, quando você forma um ambiente, ou coloca essas regras, institui algumas regras, detalhes naquele ambiente, todo mundo segue, né? É o ser humano, coisa, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é querer agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos. A pior coisa que você pode fazer. Então você tem que criar uma regra disciplinar. A pessoa já entra sabendo, não é? Se ela não gostar, ela vai embora. Mas já havia sido avisada. Não é? Se ela gostar e se adaptar, eu tive a oportunidade de formar diversos profissionais que passaram pela minha antiga Ironworks já no final do milênio passado. E vários deles se destacaram muito e são pós-doutorado na área. O próprio Andrei Lopes, da Musculação para Criança, foi meu estagiário. Doutor Marco Aurélio Fortes, também doutor pela USP, foi meu estagiário e meu coordenador. Doutor André Gurjão, também pós-doutorado. Doutora Juliana Pise, da Cineantropometria, foi minha estagiária. E de Rodolfo Pérez, né, talvez o nutricionista de maior destaque no Brasil. Começou comigo na Ironworks. E diversos outros treinadores que não fizeram exatamente o doutorado, mas se transformaram em excelentes treinadores, né? Excelentes personal trainers. Baseado naquela disciplina, naquilo que eles viveram durante aquela época. E ali pela Ironworks passaram os melhores atletas da época, com títulos mundiais. Os melhores lutadores do mundo treinavam lá. Inclusive o Vanderlei Silva, o Murilo Ninja, o Pelé. Você treinou por Pelé bastante Lande. tempo, né? Vanderlei Silva, né? Sim, nunca perdemos um combate no Japão. Então, eu lembro no Jopef. Até- Vanderlei Silva passando do meu lado ali, o estagiário também na época. Você dando curso lotado na Jopef, aqui em Curitiba. Vanderlei passando ali assim, passou do meu lado ali, fiquei impressionado ali. ele era um herói naquela época. Né? Exatamente. E nós éramos, assim, uma equipe bacana, né? Junto do Rafael Cordeiro. Né? Então, nós criamos uma equipe coesa, vinculadas a obter sucesso. Então, aquilo serviu de um exemplo para todas essas pessoas previamente mencionadas, que hoje são doutores, mas todos passaram pela vivência prática e viram vários atletas. Tommy Thorvildsen, Camila Glock-Tvedt, são amigos meus da Noruega que eu trouxe para lá, Kevin Plant, né, que foi meu parceiro de treino na Inglaterra, são pessoas que eu levava lá para o interior da academia e convivia com o pessoal que não viam aquilo. Raríssimas vezes vinham atletas de fora para o Brasil, né? E muitas delas quem trouxe fui eu, o próprio finado Nasser Al-Sombati, o próprio Dorian Yates, as primeiras vezes que veio para o Brasil. Então eles tiveram essa oportunidade de ter esse convívio com o mundo da realidade e o mundo da realidade no alto nível. Então isso foi muito importante para a carreira deles e todos são unânimes em dizer isso. E falando em fisiculturismo, Fran, vou perguntar para você também o que você acha hoje do universo do fisiculturismo no Brasil, pensando no fisiculturismo feminino. Você acha que o Brasil ele é mais bem representado pelas mulheres ou pelos homens hoje no fisiculturismo? Difícil a pergunta, hein? Difícil? Tá palha. Tá palha. A gente tem grandes atletas, tanto no masculino quanto no feminino, que nos representa e são de pontas, né? Então é difícil. Difícil a pergunta. Eu acho que tá ali, ó, palha. Eu acho que ela não quer se incriminar. Vamos ver, Valdemar, sua opinião sobre isso aí. Então, como é que a gente está representado? As mulheres ou os homens? Olha, as mulheres, elas reservam mais títulos. Mas, muito embora o fisiculturismo feminino seja algo representativo, mas a representação do masculino é muito maior. E no Brasil hoje, nós temos atletas que nós não tínhamos no passado. Eu considero meu camarada, o Rafael Brandão, amanhã eu vou estar no podcast com ele, o fisiculturista mais proeminente brasileiro de todos os tempos, depois do Eduardinho Correia. Aliás, o Eduardinho também vai estar no podcast. Vai estar eu, o Eduardo Correia, o Brandão e o Fernando Marques. Né?
Então, nós estamos muito bem representados no fisiculturismo brasileiro. Por outro lado, algumas pessoas, digamos, acelerando demais e colocando a vida, a saúde, em severo risco pelo uso e abuso de farmacológicos. Então, isso é algo bastante preocupante no cenário atual, de pessoas que querem galgar o mesmo patamar, o desejo de ter a mesma fama e o mesmo ganho financeiro, sem se preocupar minimamente com os fatores relacionados à saúde. Isso mesmo dentro do fisiculturismo? Dentro do fisiculturismo. Então, esse é um problema que eu considero praticamente epidêmico, que é o abuso das drogas farmacológicas. Pior, drogas farmacológicas de origem duvidosa. Ou seja, se você quiser perseverar nessa área, primeiro, degrau por degrau, cercar-se dos cuidados necessários e desenvolver a autoconsciência para saber analisar e escolher o que vale a pena e o que não vale a pena. Aonde eu vou depositar minhas esperanças, aonde eu vou buscar as melhores estratégias. E dentro desse conglomerado de ideias, infelizmente, um número muito grande de atletas, masculino e feminino, se fiando mais nos farmacológicos do que com aquilo que nós fazemos. Os cuidados para que tenha uma carreira longa, evitando movimentos que possam ser desnecessários e que possam ser lesivos. Entendendo melhor a aplicação dos corretos princípios de treinamento na hora correta, dentre os quais a periodização, que é um dos princípios de John Wheeler. Só esse princípio ele pode ser um dos cursos online que eu tenho, é só sobre isso. Periodização, treinamento com força. São 12 horas de aula só sobre esse assunto. Então você tem que compreender para gerenciar melhor a sua carreira e para que ela seja uma carreira longa. E como nós observamos, por exemplo, eu fiz a preparação física da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Hoje a Camila Ferezin, que é a técnica da seleção, foi minha atleta. A Daiane Camilo, que também foi minha atleta, foi a atleta que mais longamente fez parte de um selecionado dessa modalidade. Inclusive ela está no livro dos recordes, lá de Londrina. Tá? Pelo tempo? Pelo tempo, pela duração da carreira dela. É? Porque normalmente uma atleta como essa, aos 20 e poucos anos de idade, acabou a carreira profissional. Começou muito cedo, né? Não, acabou. A ginástica, acabou por lesões, né? A ginástica olímpica, né? A mesma coisa. A ginástica olímpica, a mesma coisa. Agora, no fisiculturismo, tem a categoria Master. Você vai ver velhinhos, mais velhinhos do que eu, com 70, 80 anos, competindo. E você não vê isso em outros esportes. Agora, se essa molecada hoje não tomar a devida consciência, eles não conseguirão competir aos 70, 80 anos de idade, porque eles não estarão vivos. Só isso. Nem aos 60. É só isso, a equação é simples. Qual que é na sua opinião, pensando nessa juventude aí, se para esses jovens treinarem a ponto de chegarem num limiar e falarem, cara, acho que eu quero experimentar os farmacológicos para me dar uma performance maior. Quanto tempo de treino é a sua sugestão, Valdemar? Olha, eu vou dizer para você o seguinte. Em primeiro lugar, se tu tá treinando a sério, aquela malhação, se você estiver treinando a sério por 3 anos ou mais, e se os seus ventres musculares nem se parecerem com ventres musculares de um atleta campeão que você admira e gostaria de ser, esquece, meu amigo, esquece. Se mancou, vá fazer outra coisa da sua existência. Continue a treinar porque você gosta, porque você quer, para manter a sua saúde, manter um shape, digamos, legal, mas
você nunca será um campeão. Agora não, a pessoa quer usar todos os recursos possíveis e imagináveis para forçosamente ser aquilo que jamais seria, inclusive com drogas localizadas, ocasionando um problema seríssimo, que é a vigorexia. Aí já entra a psicóloga de novo que está ali. Quem trata a vigorexia é uma equipe multidisciplinar. Sabe aquelas pessoas deformadas, com músculos fakes, coloca óleo de cozinha, concreto armado, sei lá o que, para mudar o aspecto do corpo? E não só isso. Mulheres também que usam excessivamente o uso de cosmetologia para mudar a aparência da cara, para criar bundas gigantescas e coisa desse tipo. Então isso já entra para um problema sério de vigorexia ou de dismorfia. Quem trata de dismorfia nunca é um único profissional. Nunca. São vários profissionais que envolvem psiquiatra, psicólogo, o nutricionista, o endocrinologista, o pai de santo, talvez, o padre, o pastor, e aí por diante. Então esse é um problema sério que deve ser levado em consideração e não como chacota. O que eu vejo é muitas pessoas se aproveitando da imagem dessas pessoas deformadas para fazer chacota, meu amigo. Não se faz chacota com pessoas doentes. É uma doença, né? É uma doença. Isso é uma doença. Doença mental. E uma doença mental de difícil tratamento. Tal como a anorexia. Eu trabalhei com um paciente anoréxico. São doenças diametralmente opostas, mas com a mesma origem psiquiátrica. Aí nunca é só o psiquiatra que trata. E a gente normalmente não se tira sarro de alguém anoréxico, né? Porque fica horrível, assim como Exato, André. Essas pessoas... Ainda bem que você tem essa razoabilidade. É a mesma coisa. Não dá para ficar postando. E quanto mais você posta essas pobres almas, mais eles se estimulam a matar a si próprio. Não é? Eu venho alertando isso. Às vezes, quando é um amigo meu que faz uma cagada dessa, eu falei, meu amigo, ó. Aí eu explico. Pô, Vavá, não tinha pensado nisso antes. Eles vão lá e apagam. Agora eu não posso fazer isso com todo mundo na internet. Vou me xingar. Não dá. Isso é a saúde das pessoas. Nossa profissão é relacionada à saúde das pessoas. Ninguém pode ou tem o direito de induzir as pessoas a cometerem erros absurdos. E quando a gente fala de ganho de massa muscular e uma mudança estética, né? Quando a gente fala de mulheres, normalmente a gente fala de membros inferiores, né? É o preferido, mas não é somente, né? Você gosta mais de treinar membros inferiores ou superiores, Fran? Eu gosto de treinar mais membros inferiores. Inferiores também? Por parte das mulheres, o membro superior é o aterrorizante, né? Né? Elas já chegam entrando e falam assim, olha, eu vou treinar, mas eu não quero ficar muito forte. Mas Meu Deus do céu. é fácil, né? Se Muito for fácil desse jeito, você me avisa. Quanto tempo, mais ou menos, quando você começa a trabalhar com essas mulheres, quanto tempo elas conseguem observar um bom resultado de massa muscular em membros inferiores, Fran? Há uns 6 meses a gente já consegue uma boa composição corporal. Bem visível. Bem visível. Aliás, eu tenho todo aluno que eu recebo, ele tem um prazo comigo. Se até 6 meses ele não entregou o resultado que a gente acha que ele deveria ter entregue, eu dispenso. E aí ele começa a dar mais valor, obviamente, né? E tratar aquilo como algo sério. Então, em 6 meses a gente já consegue mudar bem a composição corporal. Tem que ter resultado. Tem que ter resultado. Legal. Ele é meu cartão de visita, né? Né? É verdade. Meu aluno é meu cartão de Até visita. porque se ele tem resultado, ele vai te indicar para outras pessoas também. É mais fácil, né? Com certeza. As pessoas vão olhar esse aluno e falar assim, opa, olha os alunos desse profissional. Todos eles têm resultado. Todos eles mostram no seu corpo que tem resultado. Então, ele é meu cartão de visita. E, Fran, além do personal training, hoje o que você faz também? Eu presto consultoria online, eu cuido da parte de logística dos livros, né, que a gente vende, do e-commerce. Eu também dou palestras, sou uma das professoras da pós-graduação de saúde na mulher e trabalho em volta da musculação. Você falou dos livros aqui, eu fiquei curioso. Quantos 1000 livros vocês já venderam?
Vocês sabem disso? Olha, eu não tenho a mínima noção. Não tenho a mínima porque noção. É o primeiro deles. Na época teve um problema legal. E ele O anabolismo total, né? Faz Não, uns 15 Guerra anos. metabólica. Faz 20 anos que ele está na 7ª edição. Mas a cada 2 meses lá eles mandam rodar. Então consta-se que é o livro mais vendido na nossa área. É o anabolismo total, né? Quanto? Teve Todos, olha, não tenho ideia. Não tem? Gente, não. Nem a Forte Editora vai saber dizer. Tá? Porque o livro não é nosso. Mas olha, com muita certeza, é o livro mais vendido na nossa área de todos os tempos. Até hoje, esse livro foi lançado há 25 anos. Não, 7 anos. Daqui a pouco é 30. E até hoje ele vende um monte. Vende muito. A cada 2 semanas recebe 3, 4 caixas desse livro em casa. Porque não só nós vendemos, como a Forte Editora também vende. É o Guerra Metabólica, é isso? Não, o Guerra Metabólica, o anabolismo total. Esse é o anabolismo. O Guerra Metabólica, ele foi tirado. Foi o primeiro. Isso. Ele foi tirado de circulação, porque houve uma denúncia e tal. Mas houve um processo e nós fomos, digamos, absolvidos. Tá? Mas esse livro já foi descontinuado há muito tempo. Mas se somar todos os outros livros, André, você sabe que às vezes a pessoa fica contando as coisas, né? Ah, quantas palestras você já deu? Várias. Quantos livros você já vendeu? Vários. Eu vou te dizer o porquê, que a resposta melhor é essa. Quando você vai para a selva, você vai encontrar tribos que não utilizam números para praticamente nada. Eles se desenvolvem no terreno, eles se mantêm produtivos e mantendo uma sociedade possível há milênios. E é milênios mesmo. Se você for na tribo dos Aikungs na África, se você for a tribo dos Pigmeus, se você for dos Mundurucus na selva amazônica, eles só têm palavra até o número 4. Dos 5 em diante, eles falam muitos. Sabe por quê? Porque eles não precisam de números acima de 4 para distinguir as poucas coisas que os fazem felizes. A nossa sociedade, ela se esqueceu disso. E ela gosta de somar e multiplicar, somar e multiplicar. Aí quando divide, somar e multiplicar. Só que os nossos convivas se esquecem, antes de mais nada, de que caixão não tem gaveta. Entende? Então isso é apenas um número. O que importa é o ensinamento. O que importa é o desenvolvimento da sua intuição, da sua imaginação. Por exemplo, a querida Anaximandra, falecida, que é essa boxer bem velhinha, eu lembro dela. ela viveu até os 16 anos de idade. A Franciele fez o parto da Anaximandra, um por um, ficou 24 horas fazendo os partos da Anaximandra. Ela teve 10 filhotinhos. Como é que ela sabia que na ninhada estava faltando um? Se ela não sabe contar. É a intuição. É por isso um dos motivos pelo qual eu extingo o contador matemático de séries, repetições e tempo. Para resgatar da nossa espécie, ou das pessoas que conosco treinam, a sua intuição, a sua percepção sensorial. Porque você, a sua menininha, há pouco tempo atrás, ela vai no parquinho. E você, André, não precisa dizer para ela, você vai subir e descer aquele escorregador 10 vezes. Ela sobe e desce o escorregador. Quando ela está cansada, ela para. E quando ela está com fome, ela vai pedir a comida para você ou para sua esposa. A água alimenta, ela não precisa de uma dieta escrita num papel. E eu digo para você, às vezes nós prescrevemos dieta, e nós temos contato com os nossos nutricionistas, até a pessoa recuperar o seu instinto e poder fazer a sua dieta sem um papel escrito. E eu falava isso para Larissa Reis, que foi uma das fisiculturistas de maior destaque mundial. Eu falava, Larissa, você não precisa de uma dieta escrita num papel. Eu vou te passar isso aqui
Ela falava, quando eu for campeã, eu vou andar com uma balancinha embaixo do braço que nem Mônica Brandt. Que a Mônica Brandt, ela é a ídola dela. Ela se desenvolveu, ganhou tudo, competiu com a Mônica Brandt nos Estados Unidos e ganhou da Mônica Brandt. Ela tinha uma foto, um pôster da Mônica Brandt. Aí uma vez ela me chamou para ministrar um curso lá em Las Vegas. Eu fui, ela já estava morando em Las Vegas. A primeira coisa que ela disse, que ela não precisava de contar gramas. E ela era a melhor do mundo. Então ela absorveu essa capa. Desenvolveu a percepção. Tanto é que ela se aproximou tanto dos alimentos que ela é a dona da Protein House. Que tem até no Dubai, tem no mundo inteiro. Ela é a dona da franquia. Ela começou comigo. Dizendo para ela, não há necessidade. Você é um ser humano, não um robô. Cada dia é um dia. Cada treino é um treino. Você vai ter uma noção. E você vai resgatar o seu instinto para saber se você precisa de um pouco mais ou de um pouco menos de caloria. Como é que eu posso passar a mesma dieta antes de um treino de perna comparado a um treino de bíceps, por exemplo? Mas na cabeça dessas pessoas mecanizadas, elas acham que tem que ser 3 séries de 15. Ou 2. Gente, esqueçam disso. Resgate o ser humano que vocês são. Então, a nossa metodologia, ela não educa apenas para que você tenha um shape, melhor resultado, melhor na academia, mas para as outras coisas da sua vida, do seu cotidiano, né? E um dos pontos chaves, como eu havia mencionado logo no começo, é a não contagem numérica, porque você não precisa delas. Resgatar o nosso instinto, a nossa percepção, instinto, o entendimento ali, você entender quando o seu músculo está precisando de mais estímulo ou quando já deu. Não, eu entendi que já deu o estímulo aqui, que inclusive amanhã eu vou ficar com muita dor nesse músculo, porque eu já entendi. É muito ou é muito pouco. Exato. Não precisa de número. Exato. Não precisa de número. Basta você resgatar o instinto. E a nossa metodologia, ela induz a pessoa a ser o que ela já era. Porque, principalmente, você fala muito bem sobre esse aspecto, né? A criança já está a fundo agachada. Né? Só que a gente vai perdendo essa capacidade porque o ocidental oferece uma privada e uma cadeira. Então, nós temos que resgatar. O André, aliás, eu até te pergunto uma coisa, eu não tenho esse dado. Meu pai era médico ortopedista, foi um médico muito conhecido. Ele, inclusive, fazia cirurgia de quadril. E foi especializado em cirurgia de pé e mão, pelo colégio francês. Ele sempre falava isso para mim, que essas cirurgias não aconteciam no Japão, porque no Japão as pessoas mantêm a mobilidade porque fazem boa parte das suas tarefas. O oriental, de uma forma geral, agachado. Eu até gostaria de saber se você sabe esse dado, seria uma coisa legal para você pesquisar. O percentual de cirurgias de prótese de quadril que existe no Ocidente comparado com o Oriente. Você tem esse dado, por acaso? Não tenho. Procure isso daí e me fala. E eu tenho percebido um número tão alto de cirurgia de quadril agora nos meus parentes próximos. Sim. Tios, tias, vários fazendo cirurgia de quadril. Agora, se você recupera a capacidade de agachar a fundo, né? Com muita probabilidade, você não vai ter essa necessidade. Mas é um dado interessante, não sei se as sociedades de ortopedia, se elas possuem esse dado, eu sei que elas quase inexistem no Japão. Agora, na Índia, no Nepal, na China, eu não sei. Mas eu calculo que seja muito pouco comparado ao ocidental. É verdade. Vou fazer essa pesquisa. Vou terminar aqui esse podcast, vou fazer essa pesquisa. Gente, cara, faz 1h30 aqui, que aula, tá, de vocês dois, assim, é fantástico aprender com vocês. Obrigado mesmo, obrigado, Fran. Obrigado. Valdemar, obrigado, cara. Eu acho que assim, a gente pode continuar essa conversa. Bora conversar, chamar aqui vocês para virem outra vez aqui. Vamos, pra gente falar um pouco mais, saber um pouco mais aí tanto da história de vocês, quanto do trabalho e o que a gente está pensando daqui para frente, eu acho, né? Eu acho que esse resgate, como o Valdemar mencionou agora, que estava junto da metodologia de vocês, é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar mesmo. Colocar mais, né? Falar mais sobre isso nas salas de musculação, até porque, mesmo quando eu vou agora, mês que vem eu estou indo para FIBO também, e eu percebo alguns equipamentos de musculação, muita tecnologia, Sim. Mas falta esse resgate do... Cara, deixa eu sentir o meu músculo, né? A tecnologia ali, ela te ajuda a fazer o movimento, a manter uma cadência, enfim.
mas ao mesmo tempo falta essa conexão comigo mesmo. Exato. Então eu acho que isso Muita mecanização, eu chamo de tecnologia do inútil. Aham. Tem muita coisa, maquininha de contar repetição, pelo amor de Deus. Né? É bem Não, isso. mas né? muita coisa realmente, musculação, angulações, ajustes, equipamentos aí muito modernos e bastante úteis, né? Sim. Mas tem muita coisa completamente desnecessária. Né? Legal. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu quero saber o Instagram de vocês aqui, vamos deixar mais uma vez. @Franciele 2LZCA. CA, exatamente. CA, Franciele. Como é que Arroba fica? Valdemar Francielica. Guimarães. Exatamente. @Valdemar Guimarães com W. Fechou. Muito bom. Se quiser procurar os livros, inclusive, de vocês, ou os Isso. cursos, Tá nesse lá no Instagram. @valdemarguimarães.com. fechado. O site do velhinho. Pessoal, muito obrigado, viu? Prazer de recebê-los aqui mais uma vez. Espero encontrá-los em breve. Valeu? Valeu. Um abraço. André, Tchau. Você é um